Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sil Freitas, da Ciflor e Mesa Aposta. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, porque aqui falamos tudo sobre mesa aposta. E o tema de hoje é como fazer composições de cores na sua mesa aposta usando o círculo cromático. Vem comigo! Mas antes de tudo, deixa eu te perguntar, você já tentou fazer aquela mesa super linda, colorida, extrovertida, depois de ter visto na internet, ou na casa de uma amiga, ou em um evento que você foi e não conseguiu, ficou frustrada? Provavelmente você não consultou o nosso amiguinho que eu já vou lhe apresentar, ou você ainda não o conhecia. Então eu lhe apresento o nosso amigo Círculo Cromático. Com ele podemos fazer belas composições de mesa aposta e ainda criar outras cores através da variação de saturação. O círculo cromático é formado por 12 cores, 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias. Mas quais são as 3 primárias? Elas são compostas por amarelo, azul e vermelho. As 3 secundárias são laranja, verde e roxo, violeta. E as 6 terciárias são vermelho arroxeado, que é vermelho mais roxo, amarelo alaranjado, que é amarelo mais laranja, azul esverdeado, que é azul mais verde, e azul arroxeado, que é azul mais roxo. E ele é usado tanto na mesa aposta como em vestuário, decoração, pintura e outros mais. Acredito que você já tenha visto o círculo cromático por aí, porém ainda não aderiu para a sua mesa aposta. Então eu trouxe para vocês 4 composições de cores usando o círculo cromático. Uma dica bem importante, quando você for montar a sua mesa aposta, você precisa prestar atenção no nível de saturação das cores, porque tem toda a diferença. Sabe aquela mesa que eu comentei lá no início, toda colorida, que você tentou reproduzir e não conseguiu? Aí está o segredo, está na saturação das cores. Porque dentro da saturação das cores, existe as cores frias e as cores quentes. Vou colocar aqui ao lado para vocês entenderem um pouco mais. Como vocês percebem, as cores quentes, elas são mais chamativas. Já as cores frias são mais opacas, já não tem tanta presença quanto as cores quentes. Tá, Sil, mas o que é alta saturação e baixa saturação? Não estou entendendo. Vou explicar para vocês. As cores com alta saturação, elas são mais fortes, mais intensas, mais luminosas e carregam mais emoções. Elas transmitem mais ousadia e extroversão. Já as cores com baixa saturação são mais esmaecidas. Elas transmitem leveza, sofisticação. Então esse é o segredo revelado para vocês. Se vocês querem uma mesa bem extrovertida, alegre, colorida, vocês precisam usar as cores com alta saturação. Se você quer uma mesa com cores, porém nada muito chamativo, você quer trazer mais a elegância, uma mesa sofisticada, você precisa usar as cores com baixa saturação. E eu volto lá no início do vídeo para falar novamente sobre a mesa da frustração. E é claro que se você quer aquela mesa toda bela, colorida, da qual eu comentei lá no início, você precisa usar as cores com alta saturação. E vamos para a nossa primeira combinação, tom sobre tom. Então o nome já diz, tom sobre tom, você precisa usar uma única cor. Você pode usar tanto cores de alta saturação como baixa saturação. Então, se você colocar um outro tom, já não é mais tom sobre tom. E vamos para a nossa segunda composição, que são composições de cores análogas. Mas o que é análogas? São cores parecidas, cores vizinhas. Nessa composição, você pode usar de 2 a 3 cores e você deve usar as cores do mesmo lado do círculo. Exemplo, o círculo é dividido em 2 partes, as cores quentes e as cores frias. Se você for fazer uma composição análoga, você precisa pegar as cores do mesmo lado do círculo. Essa composição que eu trouxe para vocês é verde e amarelo. Essas 2 cores estão do mesmo lado do círculo. Essa composição ela tem baixo contraste, mas o que é baixo contraste? O baixo contraste é quando nenhuma cor sobressai mais do que a outra. Por mais que seja cores da alta saturação, cores fortes, elas precisam ser todas cores fortes,
Que nem na imagem, verde é um verde forte, amarelo é um amarelo forte. Ah, sim, mas você falou que pode ser até 3 cores. Sim, se você quiser acrescentar, que é do mesmo lado do círculo, o tom azul, mas precisa ser na mesma intensidade das outras cores, tá? Então, nessa imagem tem o amarelo e verde, 2 cores super fortes, chamativas, mas nenhuma briga com a outra, nenhuma sobressai mais do que a outra. Então, você pode usar de 2 a 3 cores. Se você acrescentar o azul, precisa ser um azul também bem forte, mas que as 3 cores andem juntas. Ai, Sil, mas essas cores estão muito fortes, eu queria algo mais clean, mais romântico, assim, mais delicado. Trouxe uma sugestão para vocês também. Olha que mesa mais encantadora. E percebam, tanto a cor branca como a rosa são cores fortes, estão chamando bastante atenção na mesa. Então, nenhuma tá brigando com a outra, elas estão andando juntas. Vamos acrescentar os talheres no tom dourado. Olha que lindo que fica, não brigou com as cores, é uma mesa análoga. O dourado bem sutil ali no meio do branco, do rosa, são 3 cores fortes, porém nenhuma chamando mais atenção e elas se complementam. Por isso é bem importante a gente saber desses detalhes. Por exemplo, você acrescenta ali umas flores vermelhas, já vai quebrar, já não é mais uma mesa análoga, porque o vermelho ele vai sobressair mais do que o branco e o rosa. E a nossa terceira é combinação de cores complementares, que significa 2 cores ao lado oposto do círculo. Então, para eu montar uma mesa complementar, eu preciso pegar um tom de um lado do círculo e outro tom do outro lado. Essa opção é para você que gosta de inovar, que é criativa, que gosta de misturar as cores. Essas composições sempre ficam bem alegres, divertidas, não tem erro. Então, a opção que eu trouxe para vocês é roxo e verde. O roxo está de um lado do círculo e o verde está do outro lado do círculo. Resumindo, para você montar uma mesa complementar, você precisa pegar 2 cores do lado oposto do círculo cromático. E uma dica bem interessante nessa composição, que você pode pegar um tom e destacar mais eles, como na imagem que eu trouxe para vocês. Ali tem o laranja e o amarelo, que são 2 cores opostas no círculo, porém o laranja está chamando mais atenção do que o amarelo. E a nossa quarta e última combinação é tríade e quadrado. Mas o que é tríade? Você vai pegar 2 cores de um lado do círculo e uma de outro. E o quadrado você vai pegar 4 cores. 2 de um lado e 2 do outro lado do círculo. E essa composição é para você que gosta de brincar com as cores, gosta de algo bem alegre, divertido, gosta de pôr bastante louças, utensílios ou aqueles objetos de decoração em cima da mesa, mas você precisa lembrar do alto contraste. Mas se você não quiser o alto contraste, não tem problema. A diferença dos dois é, quanto mais cores tiver, mais casual será a sua mesa. E quanto menos cores, mais formal será a sua mesa. E para vocês entenderem mais o tríade, eu trouxe essa composição para vocês verem. E nela tem o roxo, verde e laranja. Que se vocês observarem no círculo cromático, o verde está de um lado e o roxo e laranja está do lado oposto. E agora vamos falar do quadrado. E o quadrado, podemos usar essa mesma imagem acrescentando o azul da piscina, que são 4 cores. 2 de um lado e 2 do outro lado do círculo. Azul e verde de um lado e roxo e laranja do outro lado. Mas claro, gente, o azul nessa imagem é a da piscina. Mas vocês podem acrescentar algo azul nesta composição. Pode ser um arranjo de flor, pode ser guardanapo, qualquer coisa que você quiser. Desde que seja o tom que está no círculo. Mas claro, 2 cores de um lado e 2 cores do outro. E já chegamos no fim, meus amores. Quero agradecer muito a atenção e o carinho de vocês. Deixa um curtir. E assim o YouTube entende que esse assunto é relevante para você. E nós também ficamos super inspirados a trazer mais dicas sobre mesa posta. Se você ficou com alguma dúvida ou se você quer me dar uma sugestão de vídeo, deixa nos comentários que eu trago da próxima vez em forma de vídeo. Muito obrigada, gratidão e um grande beijo.